Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao Papo Rock. É isso mesmo, você está privilegiado ou privilegiada na primeira edição do Papo Rock. Aqui nós vamos conversar descontraidamente sobre assuntos pertinentes à franquia, a franchising, a educação, coisas muito relevantes que vão agregar muito o seu conhecimento e muito o seu interesse e sua curiosidade aí por um investimento em franquias de muita rentabilidade. Eu trouxe aqui alguns convidados, mas antes de eu apresentar esses convidados para vocês, eu vou falar um pouco da Rockefeller, afinal a gente está falando de Papo Rock. A Rockefeller é uma franchise de escolas de idiomas, está presente em todo o território nacional. Nós temos hoje 100 franquias em atuação e olha só, este ano de 2024 é um ano emblemático para nós, porque nós estamos completando 20 anos de operação. Isso é muito legal, muito bacana, porque isso reforça, né, o nosso crescimento que vocês vão ver aí através dos nossos entrevistados, o que eles vão falar, não vou dar muito spoiler, mas do crescimento que a Rockefeller tem e o diferencial, lógico, que ela tem perante ao mercado. Além disso, é uma marca, né, a Rockefeller com esses 20 anos, é uma marca reconhecida. Hoje, por exemplo, nós temos aí a chancela das duas grandes, né, dos dois grandes indicadores de mercado, que é o selo de excelência da BF. Nós somos 10 vezes consecutivos, né, consagrados com o selo de excelência da BF e também da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então nós somos aí também chancelados com a categoria 5 estrelas. Isso tudo vindo dos franqueados. Os franqueados já têm esse entendimento de ser uma franquia, uma franchise e um serviço oferecido com excelência para aí os nossos milhares de alunos que nós transformamos vidas através do ensino e influência de um outro idioma. Bem, vamos parar um pouco o papo, agora eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados, para a gente ter uma conversa tranquila, fluida aqui, nesse primeiro Papo Rock aqui, né? Esse rock direto que a gente vai fazer com vocês. Vou apresentar então aqui com muita satisfação e quero agradecer primeiro Janete Zini, franqueada da Rockefeller Balneário Camboriú. Tudo bem, Janete? Tudo bem, Mota, e você? Legal, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais dela. E aí nós temos aqui o Rodrigo Maestrelli, mais conhecido como Digão. Digão é o nosso gerente de expansão aqui da Rockefeller Franchising. Tudo bem com você, Digão? Tudo ótimo, Motinha. Um prazer poder estar fazendo parte desse Papo Rock aqui, falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta de fazer. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí eu queria uma apresentação rápida. Janete, conta quem é Janete no contexto de franchising, de franquia e de Rockefeller. Bom, Mota, eu tenho uma história um pouquinho longa com a Rock, né? Eu me apaixonei pela Rock assim que eu comecei a trabalhar. Eu comecei na escola como assessora administrativa, conheci a marca. Nunca foi um sonho da minha vida ser uma dona de escola, ter uma escola, muito menos isso. Mas quando eu realmente conheci a Rock, comecei a trabalhar, eu me apaixonei pelo propósito, pela marca. E conforme você vai conhecendo um pouquinho mais, você vai se apaixonando mais. E você vai vendo que a marca tem muitos propósitos que estão ligados a você, né? Então eu estou há 15 anos, né? Uau. Aqui com a Rockefeller, e como diz, quando você começa, tem aquela empolgação do momento, né, de você querer estar num lugar novo e tal, e depois é normal que a gente vá, né, baixando um pouquinho, digamos, essa motivação. Mas eu, nesses 15 anos, ainda sou muito apaixonada pela marca, e quanto mais o tempo passa, mais eu quero estar nela. E é um conhecimento amplo, né, que você tem, né, Janete? Porque nesses 15 anos você teve várias funções dentro da Rockefeller, né? Não só como franqueada, mas também como colaboradora da franqueadora, como funcionária também de uma unidade, da unidade que inclusive você é franqueada hoje, né? É isso? Uhum. Que legal. Eu passei pela escola, passei por vários setores, depois trabalhei um tempo na franquia, né? E depois surgiu a oportunidade de eu ter a minha escola, né? Consegui conquistar esse sonho de realizar e realmente comprar a escola onde eu comecei. Rodrigo, conta um pouquinho sobre você. Quem é Rodrigo Maestrelli? Eu sou
formado em administração de empresas, tenho um background aí de pelo menos uns 6 anos no franchising, de idiomas. Sou completamente apaixonado pelo franchising, acredito que é uma maneira da gente poder fazer com que as pessoas passem a empreender mais, e acredito que fomentar o empreendedorismo dessa forma, com esse tipo de organização, é muito gratificante. E também acompanhar cases igual o da Janete, né, que passou desde colaboradora até empreender, né, e ser uma empresária de fato bem-sucedida, de sucesso, é uma satisfação muito grande. A Rockefeller, me apaixonei, né, pela Rockefeller de acordo com esse propósito, com essa visão e valores que nós possuímos aqui, e não tenho dúvida que esse ano a gente vai fazer muita diferença. Muito bom, muito legal. E olha só, eu acabei esquecendo de me apresentar. É verdade, né? É mesmo, eu não me apresentei, então eu vou me apresentar. Ele falou ali, Motinha, eles me chamam carinhosamente assim, mas meu nome é Elson Mota, eu sou gerente de relacionamento, já estou na rede há 9 anos e meio, já quase 10 anos, mas eu conheço a marca aí desde 2006, desde quando a escola, que hoje a Janete é franqueada, chegou em Balneário Camboriú. Na época eu era gerente de marketing de uma grande rede de academias aqui, a gente fez uma parceria muito interessante, e aí minha vida passou pela docência, né? Eu sou professor universitário também, e também sou muito feliz, sou apaixonado, sou um brand lover da Rockefeller já desde lá de trás, desde quando ela tinha 2 anos de idade, que veio de São José, né? A primeira escola, e depois implantou aqui em Itajaí em 2006, e a partir daí eu já comecei a me apaixonar pela marca. Pronto, já fiz a minha apresentação, tá? Então é isso aí. Então vamos ter uma conversa fluida, então lógico que eu vou ter um norte aqui, então a gente vai falar, né, e como eu estou aqui com uma franqueada, né, que tem uma história longa, né, longeva com a marca, e estou com um gerente de expansão, a gente vai falar sobre investimento, né, muita gente, e penso que a nossa audiência quer falar, poxa, mas por que investir, né, numa franchising para começar? E depois, por que investir numa franchising de educação? E aí, dando mais um filtrozinho assim, por que investir em escola de idiomas? E aí a gente chega na marca, na Rockefeller. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, né? A questão do investimento, primeiro dentro do segmento de franchising, qual é a diferença de repente eu abrir um negócio eu sozinho, e depois por que escolher o segmento de educação, e aí partir justamente para a escola de idiomas e Rockefeller. Eu acredito assim, os indicadores eles falam muito por si só. Hoje somos o 2º país, perdendo só para os Estados Unidos, que tem assim o maior número de franquias envolvidas. Uhum, isso sim. é aquilo que eu falei, são muitos sonhos envolvidos. Porém, os números também não são tão favoráveis para quem empreende de uma forma mais autônoma, né? As empresas elas não têm uma longevidade maior do que 2, 3, 4 anos. A média são 2 anos, A média né? são 2 anos, justamente pela falta, muitas vezes, de suporte, de acompanhamento, de administrar e mediar algumas situações e ocasiões que acontecem no meio do empreendedorismo, que são normais. Afinal, eu costumo falar que já ouvi isso em muitos lugares, né? Um CNPJ é composto por diversos CPF. Então, sim, a gente lida com pessoas o tempo todo, as negociações são feitas com pessoas e tem que ter essa sensibilidade. Então, o franchise, ele supre isso, né? Nós aqui, por exemplo, atendemos muito os franqueados em diversos âmbitos do negócio. Nós consideramos o nosso franqueado, de fato, um parceiro. A Janete é uma parceira que eleva o nome da marca, assim como nós trabalhamos para fazê-lo aqui. E os indicadores não mentem, né? Então, existe essa necessidade do empreendedor de ter esse respaldo nessas áreas, né? Na área administrativa, operacional, financeira, enfim, independente, né? Mas a gente entende isso e procura oferecer de fato o maior respaldo possível para que as decisões sejam tomadas. A questão de você oferecer um modelo de negócio consolidado. Quer dizer, né, a Janete vai falar, ela sabe de toda a experiência que né, e assim, daqui de dentro da franqueadora, para a gente poder passar para o franqueado algo que efetivamente já funciona. Exato. Lógico, né, tem todo o compromisso lá na ponta do franqueado, mas assim, é isso
isso que a franqueadora, o objetivo da franqueadora é nesse ponto. Existe uma relação entre franqueado e franqueadora, né? E tem que ser claro esse objetivo. E o principal objetivo, e isso é unânime internacionalmente falando, é que o sucesso do franqueado ele depende da franqueadora, depende única e exclusivamente do sucesso do franqueado. Então tem que funcionar no formato de parceria mesmo e tem que ser mútuo isso, né? A Janete, ela chancela o nosso negócio porque ela passou, ela fez toda a curva de aprendizagem do negócio e resolveu investir. Então isso chancela porque o nosso negócio é muito sólido, né? Eu acredito que seria, até você pode falar melhor depois, mas além disso a gente consegue oferecer esse aporte para quem não teve essa experiência, né? Não teve tanta imersão assim, ou talvez nem seja do segmento, mas o fato dele adquirir o know-how, existe o risco? Sim, existe, é fato, né? Mas o fato dele adquirir o know-how com o suporte oferecido minimiza muito esses riscos, né? A chance de dar certo é muito maior. Além de ofertar uma consultoria, né? Tá sempre ali, tá com foco no negócio também. Né? Janete, conta um pouco sobre isso então pra gente. Investir numa franquia você não investir sozinho, né? Eu diria isso, porque hoje em dia você abrir o seu negócio é difícil, porque o mercado muda toda hora e você como empreendedor, além de você cuidar da equipe, você tem que pensar em estratégias ainda, né? E acompanhar esse mercado. Para que isso dê certo, para que o seu dinheiro, seu investimento, afinal você está investindo, é o teu sonho, é uma realização. Então, na franquia, no caso da Rockefeller, o que eu encontrei? Um suporte, né? Algo que eu não posso estar sozinha. Eu não preciso ser boa em todas as áreas, porque eu vou ter um suporte daquela área determinada, específico, que vai me ajudar, que vai me auxiliar com a minha equipe, né? Eu vou ter uma consultoria de campo, que vai me ajudar a olhar para a minha empresa e ver se eu estou no caminho certo, se eu não estou no caminho certo, o que eu estou fazendo de errado, para onde eu quero seguir, trocar ideias, né? Porque às vezes você fica ali pensando, será que essa ideia vai dar certo? Será que vai funcionar? Vamos testar. E às vezes a gente fica testando, o tempo passa, só que a empresa ela não pode esperar. A vida financeira dela está ali, está correndo. Você precisa fazer com que as coisas aconteçam para você visar o seu lucro lá no final. Então, estar numa franquia é isso, é você ter essa parceria. Eu digo quase um casamento, né? Então, é muito parecido. É uma parceria, é uma troca, não só com a franqueadora em si, mas a gente tem uma troca com a equipe dos outros franqueados, né? A nossa equipe tem uma troca com os demais. Então, ou seja, é um crescimento em conjunto, a gente não está sozinho. Toda vez que a gente tem uma necessidade, tem sempre alguém que possa nos ajudar, nos apoiar, nos incentivar, inclusive, né? Porque afinal você vai ter vários momentos, né, dentro do seu negócio, vários momentos que você vai estar também, né, bem, nem sempre bem. Então você vai ter toda essa rede de apoios. Eu vou subir um degrauzinho e ainda vou fazer a seguinte pergunta para você. E depois, se o Rodrigo quiser complementar, por que investir numa franquia de educação? Né? O que você entende de diferença em franquia? Porque franquia tem de vários segmentos, né? Você puxa ali, em qualquer local, você vai ver franquia de alimento, franquia de calçados, franquia de serviços todos. Aí eu quero saber da Janete, o que instiga ela a trabalhar com educação e quais são os diferenciais, né, que você entende mais em relação ao restante de todo esse universo de franquias que é oferecido aí? Bom, Mota, eu já trabalhei em vários outros lugares antes de estar realmente no ramo de educação. Trabalhou em rádio, que eu sei. Trabalhei em rádio, trabalhei em copiadora, trabalhei como vendedora de loja, trabalhei de segunda a segunda, sábado, final de semana, Natal, Ano Novo, só quem passa por toda essa parte entende, né, um pouquinho. Mas o que eu vejo, Janete tem um propósito, né? E o que eu vejo investir numa franquia de educação? Você está investindo em algo que vai beneficiar as pessoas o tempo todo. Ela nunca vai se arrepender de pegar o dinheiro dela e investir naquilo, né? Tem a satisfação de você ver, nós somos a ponte para a realização das pessoas. Mas além de ser a ponte, tem a satisfação pessoal nossa,
de ver aquilo acontecer, de você, né, pegar as experiências das pessoas e ela chegar depois para você dizer assim, nossa, eu consegui, deu certo, obrigada, né? Cheguei até aqui porque vocês me ajudaram, porque vocês me incentivaram, né? Então, educação é muito diferente do que você comprar um sapato. E olha que eu sou apaixonada por sapato. Eu sei. Mas é uma coisa que você, é momento, né? Você vai lá, compra, você se apaixonou por aquilo e você vai usar. Mas daqui a pouco já passou. Né? E educação não, você está toda hora transformando a vida das pessoas, toda hora mudando isso. Então é uma coisa que é contínua para você, é uma satisfação contínua. Né? Então para mim é isso, investir em educação é algo que você transforma. Na verdade você tem até uma responsabilidade social com isso, né? Em relação. Rodrigo, em relação à receita, né, ainda continuando na mesma pergunta, mas num outro viés. Em receita, em qualidade de vida do franqueado, o que você tem a dizer? São N fatores, né, que comprovam a regularidade do mercado, né, da educação, no franchising principalmente. É um mercado que tem um histórico de crescimento regular muito grande, né? Então há muitos anos, né? E educação é um dos pilares de uma sociedade, então sempre pensa-se em investir no desenvolvimento de pessoas ou para competitividade no mercado de trabalho ou para poder desenvolver uma habilidade nova, independente do propósito. Mas o franqueado que entra no negócio, né, que se torna um franqueado, né, quem empreende, a tendência de uma empresa funcionando de uma forma orgânica, do seu negócio funcionando de uma forma orgânica a ponto de você não precisar estar lá na ponta da lança para executar, o padrão existente ele já ser aplicado de uma forma que aconteça organicamente, permite você ter uma recorrência, permite você ter uma qualidade de vida maior, permite você participar ali do desenvolvimento da região onde você está inserido. Então, no aspecto financeiro é extremamente rentável. Obviamente que a rampagem do negócio, assim como qualquer outro negócio, ela exige que você se envolva mais, mas a partir do momento que tudo está muito bem estruturado, e isso é um prazo curto, não é um prazo muito longo de tempo, permite sim que você tenha, além de uma recorrência, uma qualidade de vida maior também, né? Você acompanhando o ano letivo também, você consegue ter um planejamento diferente do que os demais segmentos. Isso também torna o negócio muito atrativo. Por exemplo, você ter uma franquia de alimentos, por exemplo, dentro de um shopping, que é como a Janete falou, ou uma loja dentro de um shopping, é de domingo a domingo. Por mais que você tenha ali, né, uma equipe, você tem que estar 100% ligado, tem algumas outras obrigações. Eu penso que uma escola de idiomas, assim como qualquer nível de educação, você tem pelo menos aquele período, que é o período escolar, você tem os finais de semana, né, livres, você tem um período de férias, de recesso, né, tanto para você quanto para os funcionários e colaboradores. Então isso acaba sendo um diferencial. E a questão da receita recorrente, né, que são os alunos. Então, lógico, né, existem as intempéries de mercado, né, as questões macroambientais, mas que você consegue manter isso, né, e tendo um controle diferente, por exemplo, de algumas outras ações que outras franquias são mais sensíveis. É importante ressaltar que existe sim uma certa sazonalidade, mas essas estratégias que são desenvolvidas comercialmente falando, permitem que você tenha uma aderência durante todo o ano. Né? Obviamente que existem picos ali, né, relativos ao ano letivo que a demanda, a procura é maior. Mas de acordo com o comportamento comercial que você tem sim a possibilidade de estar matriculando, então estar gerando mais receita para o seu negócio todos os meses. E isso gera recorrência, porque a permanência do aluno ela é mais longeva, né? Ele não consome uma vez só, ele está consumindo durante longos meses. Vai, Janete, pode falar. Além de você, por exemplo, diferente de quando você tem, por exemplo, feriados que você vende mais, datas comemorativas de alguns tipos de negócio, o nosso caso não depende disso. Exatamente. Né? Então a gente não precisa, vou ter estoque, por exemplo. Nós não temos. Isso é uma coisa muito importante também de falar, né? Porque a gente não tem que comprar e ter lá, às vezes, uma coisa perecível que você tem que vender, porque senão teu investimento já foi. Ou, por exemplo, uma loja, né? Vou dar um exemplo de loja, que tem pessoas, inclusive, que eu conheço. Investe pensando que... Compra um ano antes. Nas coleções, né? Coleções pensando no inverno. E se o inverno não chega? Né? E se não dá o frio que estava esperando? Ou se o verão é diferente?
Então depende de inúmeras situações. No nosso caso não depende tanto disso, né? Lógico, tudo influencia, existem vários fatores que influenciam, mas a gente tem uma estabilidade maior. Mudando um pouquinho esse viés, que está muito uma conversa, espero que vocês estejam aprendendo muito sobre franquia, né? Porque isso que a gente está falando são diferenciais, diferentes até para vocês formarem a opinião de vocês, né? E terem aquele ponto de interrogação, poxa, é isso mesmo, eu não havia pensado nisso, pô, que bacana esse comentário, isso vai agregar aí na minha decisão, né? E a gente espera que você de repente queira aí investir, o investidor brasileiro tem essa questão nata, o Rodrigo até comentou aqui, né, sobre o Brasil ser o segundo maior criador de franquias do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. E ó, vou dizer mais uma outra informação, a primeira franquia implantada no Brasil foi de quê? Escolas de idiomas, há quase 60 anos atrás. Então, isso para dizer como é importante, né, como é forte esse segmento de educação, principalmente na parte de idiomas, né, de línguas. Janete, vamos falar agora sobre suporte, né? A gente já falou muito sobre diferencial de ter um negócio bandeira, né, como a gente fala, bandeira branca, né, individual. Agora, o que você sente assim que faz com que o teu negócio gire e o suporte que uma franqueadora dá? É isso que eu gostaria que você desse detalhes. Assim, vou jogar essa pergunta para você e eu quero que você responda para a gente. Então, Mota, suporte a gente tem o tempo todo, né? Sim. Dia inteiro se precisar, e a gente tem de todas as áreas. Né? Então, como eu falei anteriormente, a questão de você ter uma franquia é isso, você ter realmente uma ponte ali com você, alguém estendendo o braço, né? Você tem uma consultoria de negócio. Além de você ter, inclusive, todos os setores, marketing, comercial, específico de cada área, que vai te ajudar, que domina, que tem o know-how do assunto, a gente ainda tem uma consultoria que também domina todos os assuntos, mas que vai te dar uma visão um pouco mais estratégica, né? Que vai avaliar um pouquinho mais como que você está na sua escola, o que você pode fazer, te dar algumas dicas, te acompanhar de perto. Então, assim, digamos, você investir sozinho é bem diferente de você investir com todo esse suporte. Então, que estratégia, em que momento, por exemplo, eu vou usar uma estratégia comercial? Campanha que eu vou usar agora, eu preciso ter um investimento, pegar um valor para criar uma campanha para isso? Não, eu já tenho isso, né? O marketing me disponibiliza uma campanha lá que eu posso ir lá e postar no Instagram, patrocinar, fazer a minha campanha especificamente local, mas eu não preciso ter mais uma pessoa sendo paga para criar isso, né? Eu tenho um acompanhamento pedagógico. Quando eu tiver uma questão com o professor, que eu preciso de um treinamento, que eu preciso de algo que é específico daquela área. A mesma coisa acontece no comercial. Então a gente tem um suporte de todas as áreas, porque pensa você como gestor. Você tem que cuidar de tudo, tem os alunos, tem os pais, tem toda uma questão financeira. Tem os funcionários, tem né? Os professores. Né? Você ainda tem que pensar em tudo isso, para que o teu negócio dê certo. Então, para mim, um dos pontos é realmente isso, até porque eu também já estive do outro lado da mesa, né? E eu sei o quão importante é isso, a gente não está e a gente realmente poder ter uma pessoa te incentivando o tempo todo e falando que você está no caminho certo, né? Porque quando você abre uma empresa, nem sempre você sabe se está fazendo o que é certo, você só vai ver lá no final se você vai ter ou não o resultado. E aqui você tem em cada momento, desde que quando você abre, até porque a franquia vai passar por determinados momentos e estágios, né, de maturidade, o que é normal, até como gestor, digamos, você. Então, em que estágio você vai precisar de determinada ajuda e você vai ter isso, né? Então, para mim, essa é a questão do suporte da franquia. Bacana. Rodrigo. Sim, é importante ressaltar, eu concordo, número gênero e grau contigo. É importante ressaltar até para quem está nos assistindo. Assim, a gente passa por um momento assim, transitório de tecnologia muito rápido, assim, as coisas mudam muito rápido. Cada vez mais a tomada de decisão dentro do seu próprio negócio, ela tem que ser tomada de uma forma rápida, consciente, porém rápida, né? E as inovações também têm que vir acompanhando essa velocidade. O fato de você ter um background ali que te orienta
né? Te alerta primeiramente do que você está fazendo que pode te gerar um problema, te ensina a organizar o seu negócio e te orienta e te apresenta ideias novas, inova aqueles processos que já eram feitos, e isso daí te dá uma segurança muito grande, né? Puxando um pouco a sardinha para a Rock agora, né? Para nós somos uma rede que já trabalha com aulas online, por exemplo, desde 2014. Então, assim, estávamos preparados para qualquer tipo de coisa que acontecesse, como aconteceu, né, essa situação da pandemia aí anos atrás, né, infelizmente, mas isso não afetou a rede, não teve um impacto tão negativo na rede, simplesmente pelo fato da gente já ter muita aderência à tecnologia. E isso as pessoas que querem empreender, por mais que tenham uma ideia muito bem formada na cabeça, elas têm essa carência, essa necessidade de você oferecer para elas esse tipo de solução, essas soluções rápidas, né? E sempre nessa pegada inovadora. Então, assim, é importante o suporte, né? Eu acredito que o parceiro que mais consome isso, porque os nossos especialistas aqui, por exemplo, os caras ficam, se deixar, 24 horas aqui, ó, o que você precisa? Vamos fazer junto, vamos fazer uma vídeo, é isso, aprendeu, me fala o resultado, vamos acompanhar, vamos fazer um planejamento curto. Então, assim, é uma carência hoje, né? Então, estar ao lado não é somente falar que está ao lado, é de fato você oferecer soluções. Né? Lógico que sempre a tomada de decisão é do parceiro. Muitas vezes a decisão não é ideal, né? Mas a gente sempre vai estar do lado para que a gente possa retomar e fazer dar certo, porque o objetivo sempre vai ser esse. Né? Então não adianta nada a gente ter aquele produtão, né, como a gente fala, seja em qualquer segmento aí, se a gente não tem uma equipe preparada para isso. E aí a franqueadora, na realidade, ela tem esta obrigação de passar isso, né, de uma maneira excelente, de uma maneira que seja assertiva, né, que ela seja conclusiva, efetiva. E é uma mecânica do negócio, desculpa até falar, mas é uma mecânica do negócio em si, porque o aluno, quando ele entra na escola, ele compra aquilo, de fato, ele vai provar da metodologia, ele tem um objetivo. E isso tem que ser acompanhado no aluno todos os dias. Exatamente. Não se vende o curso uma vez para o aluno. Você tem que entender que você tem que acompanhar ele até ele chegar no objetivo. Exatamente. E com o parceiro franqueado não é diferente. Esse acompanhamento tem que ser feito de forma recorrente. Não é um treinamento, não é, olha, eu te ensinei, te vira. Não. Uma vez, né? Todos os dias, Sim. se possível, estar acompanhando, estar ao lado de maneiras diferentes, né? É meio que a mecânica do nosso negócio funciona assim. Né? Exatamente. E aí você tocou numa palavra que é o nosso próximo assunto, eu queria falar, e tem tudo a ver com os dois primeiros que a gente está falando, que é, como eu costumo dizer, o nosso tesouro, que é a nossa joia, que é a metodologia. Então vamos lá, né? Vamos contextualizar rapidamente. Então a gente está falando de educação, a gente está falando de escolas de idiomas. Lógico, né, que em todas as escolas tem um diferencial, tem um valor, mas a gente está falando aqui, né, de uma empresa que ela é inovadora. O Rodrigo comentou sobre a pandemia. De fato, nenhuma das escolas que na época nós tínhamos fechou, nós conseguimos nos adequar, a Janete sabe disso, em uma semana, em dias, na realidade, 2 dias depois, a gente já estava prevendo. Então a hora que começaram a baixar aqueles decretos todos os alunos já estavam adaptados a um novo método, que era um método live, um método que era aulas online, que acabou virando até um produto, né? Então o que foi uma crise, né, para todos, foi uma oportunidade para nós, que na realidade a gente conseguiu, além de manter os alunos em aula, em casa, a gente ainda conseguiu converter isso em um produto, né, de excelência, exitoso, né? E aí eu queria falar, Janete, eu queria que você falasse, depois o Rodrigo também, um pouco sobre metodologia, né, de você entregar uma joia. Todo mundo tem a sua joia, mas qual, né, a lapidação e o quilate de uma metodologia que a Rockefeller entrega para os seus alunos? Então, Mota, é muito diferente você poder vender algo e você poder ver realmente o resultado. Né? Então, assim, ó, é muito gratificante para a equipe comercial, principalmente,
que quando você vende e você fala, porque não depende só de você, depende de uma equipe toda. Você está vendendo um sonho, você está vendendo um produto para a pessoa, um sonho, um objetivo. E você tem que ter uma equipe que vá realmente fazer com que isso aconteça. Você vende, mas depois ele vem e fala para você assim, obrigada, realmente aconteceu tudo aquilo que você falou, é assim, a gente trabalha dessa forma e eu recebo isso do meu professor em sala de aula, né? A nossa metodologia, eu sou apaixonada, mas é porque eu sou uma pessoa muito visual e a gente tem habilidades diferentes. E a Rock, ela trabalha dentro da sala de aula todas as habilidades do aluno. Temos TVs interativas em todas as salas, então para mim faz diferença, porque eu sou visual, eu preciso ver para memorizar, eu não consigo só ouvir, né? Ouvir, gravar, não, eu não funciono dessa forma, mas tem outras pessoas que sim. Então a gente consegue com esse formato, né, com essa interatividade, contemplar todas as pessoas numa mesma turma e desenvolver todas as habilidades, porque isso não gera frustração, porque senão você começa a pensar, não sou capaz, não consigo, isso não é pra mim, mas não, são habilidades diferentes e você precisa trabalhar de forma diferente para você desenvolver aquela habilidade, para você conseguir atingir o seu objetivo. E como a gente foca muito na conversação, isso faz um grande diferencial. Porque, por exemplo, como escola, né, eu aprendi o inglês, era mais a gente ler, a gente fazer os exercícios, até porque não tem como a gente ter, né, conversar todo mundo com 30, 40 alunos na sala. Acontece hoje que a gente tem 8 alunos, então isso facilita também. No máximo 8, no máximo 8 alunos, mas a parte de desenvolver essa comunicação, né, que a maior dificuldade hoje em dia é se comunicar. Né? E o que abre portas para você é você poder se comunicar com todo mundo. Então uma pessoa, por exemplo, que fala um outro idioma, não importa onde ela esteja, ela vai fazer amizade, ela vai conseguir uma vaga de emprego, porque ela vai poder fazer essa comunicação. Né? Então o nosso foco é muito nisso, é trabalhar isso na sala de aula, é conversar como a gente está aqui, o aluno faz isso. Né? Então, ou seja, ele não recebe a informação e depois, na hora que ele é exposto a alguma situação, ele precisa pensar e falar assim, nossa, e agora? Eu não estou preparado para isso, não treinei. Não, a nossa sala de aula, ela é um formato em U, então você fica falando com a pessoa, então você já está exposto frente a frente com a pessoa. Isso, então já é uma prática, né? Para um adolescente, por exemplo, quando ele tem que apresentar um trabalho, ele já está acostumado a falar. Então, bem, nós chegamos então ao final aí do nosso, né, da edição histórica, né, o primeiro Papo Rock. Eu quero agradecer muito, Janete, de coração, a sua presença aqui. Nossa, engrandeceu demais, né, até pelo tempo que você tem, pela tua experiência e pelo amor que você tem pela marca. E nem vou falar de você, né, Rodrigo, que vai ser uma visita aqui, vai ser uma presença recorrente aqui do nosso Papo Rock. E eu também, uma satisfação muito grande de estar com vocês nessa primeira edição, que é histórica, né? Nós estamos aí agora, né, trabalhando aqui com um podcast, né, com toda uma estrutura bacana, e eu quero agradecer muito a sua audiência. Continue atento, nós vamos estar aí agora continuamente desenvolvendo este programa, que para nós é uma satisfação fazer. Eu não tinha ensaiado com eles, mas eu vou falar um 3, 2, 1 aqui, e aí a gente vai fazer o nosso grito de guerra com um punhozinho embargado aqui, sabe qual é? Sabe qual é, né? Qual que é? Começa com L e termina com rock, sabe qual é ou não? Let's rock! Vamos lá então. Vamos. Grande abraço, até a próxima então. 3, 2, 1. Let's rock!